Olá, nós vamos falar hoje sobre dois conceitos muito importantes na mecânica, bem como em todas as ciências. São conceitos ditos primitivos, ou seja, conceitos que não podem ser derivados a partir de outros. São conceitos que nós não entendemos ainda muito bem, conquanto eles nos sejam muito familiares. Vamos hoje do conceito espaço e o conceito de tempo. Vamos dedicar mais tempo ao conceito de espaço. Ainda nos debruçamos sobre esse conceito e nós temos para o conceito de espaço duas alternativas. O espaço como sendo absoluto, em cujo caso ele não tem qualquer relação com algo externo a ele e a matéria em particular, e o espaço relativo. No primeiro caso, nós temos o espaço como continente, o que contém todas as coisas. No segundo caso, nós diríamos que espaço não faz sentido sem a matéria nele presente. O que determina o espaço, nessa segunda percepção, é a matéria nele eventualmente existente. E, portanto, não faria sentido falar em espaço sem corpos materiais. O outro conceito é o conceito de tempo. Afinal de contas, o que é o espaço? Quando a gente olha para o céu à noite, diríamos, espaço é tudo isso que a gente está vendo. Ou, de uma outra forma, o espaço é o palco no qual todos os fenômenos físicos ocorrem. Nós estamos falando do espaço físico, este que é o palco de todos os acontecimentos. Como eu disse antes, nós não entendemos ainda muita coisa sobre o espaço físico. De fato, existem várias questões sobre o espaço. Por exemplo, o espaço é, de fato, tridimensional? Existem teorias que advogam uma ideia de que o espaço tem mais do que 3 dimensões. Isso só para a gente ter uma ideia. E eu discuti anteriormente a questão do espaço ser ou não absoluto. Existem muitas questões do ponto de vista da ciência em relação a esse conceito físico. De qualquer maneira, nós vamos adotar aqui a ideia bastante simples de que nós podemos caracterizar o espaço físico mediante os seus atributos. Sim, o espaço físico tem atributos ou propriedades, né? Em primeiro lugar, nós dizemos que o espaço é isotrópico. Ele se apresenta como sendo o mesmo para qualquer direção que nós olhemos o espaço. Isso se chama de isotropia do espaço. Admitimos também que o espaço seja homogêneo, ou seja, quando nós deslocamos, fazemos uma translação de um ponto para outro, o espaço deve se nos apresentar como sendo o mesmo. É nesse sentido que nós dizemos que o espaço é homogêneo. O espaço é tridimensional, é isso que a gente vai adotar, o que significa que para caracterizarmos a posição de um ponto do espaço, basta 3 coordenadas. Usualmente, nós dizemos a profundidade, a largura e a altura. De qualquer maneira, nós vamos encontrar hoje, ao longo da aula, introduzir o conceito de coordenadas, que é uma forma muito melhor de caracterizar um ponto do espaço. O fato é que o espaço tem 3 dimensões, porque bastam 3 coordenadas para caracterizar um ponto no espaço. É nesse sentido que utilizamos o conceito de espaço tridimensional. O espaço é finito ou infinito? Eis aí uma questão bastante intrigante. Certamente a matéria nele
existente ocupa uma região finita do espaço. Além disso, o espaço é finito, né, nesse sentido, porque o espaço é curvo. De qualquer maneira, na mecânica clássica, nós vamos trabalhar com a ideia de que o espaço é infinito. Na mecânica newtoniana, o espaço é infinito. Existem questões ainda mais complicadas, né? Como a questão da geometria do espaço. Usualmente nós dizemos que o espaço é um espaço euclidiano. Sim, aquele para o qual valem todos os postulados de Euclides. No entanto, Einstein chamou atenção para a existência de espaços com curvatura. Não é o caso da gente discutir isso ao longo desse curso. Finalmente, nós podemos medir distâncias entre dois pontos do espaço. Esse é um outro conceito que é importante também do ponto de vista da própria geometria. Mas são essas as questões, né, em relação ou atributos, né, do espaço. Se o espaço é plano, se o espaço é homogêneo, se o espaço é isotrópico, se tem 3 dimensões e assim por diante. Nós admitimos o espaço infinito, dizemos também que nós trabalhamos no espaço euclidiano e essas são as características ou os atributos do espaço dentro do contexto estritamente da mecânica clássica, né? Então, essa questão de nos posicionarmos no espaço é uma questão já bastante antiga, né? Era o conceito de que os antigos tinham, né, de lugar. É bem aristotélico esse conceito de lugar. É uma primeira preocupação de identificar um ponto do espaço a partir de algo que nele existe. Olha, está próximo daquela árvore localizado naquela montanha. Esse é um conceito que nós temos usualmente de localização. Hoje em dia as coisas mudaram muito, porque nós temos um aparelhinho conhecido como GPS e que nos permite determinar a nossa posição na superfície terrestre, bem entendido. Muito bem. Na mecânica, lidamos com um conceito extremamente importante, que é o conceito de evento. Evento é alguma coisa que acontece num determinado ponto do espaço e num instante de tempo muito bem definido. Então vejo que esses conceitos, do ponto de vista da mecânica, são absolutamente fundamentais, né? O conceito de espaço, posição no espaço, uma vez que movimento significa mudar de posição no espaço ao longo do tempo. Esses são os conceitos primitivos fundamentais da mecânica. O conceito de espaço, o conceito de posição no espaço, mudança de posição no espaço com o tempo. E a isso está associado um dos conceitos fundamentais da mecânica, que é o conceito de velocidade, assim como veremos depois o conceito de aceleração. Esses são conceitos cinemáticos e fundamentais na mecânica, os quais pressupõem que nós entendamos muito bem o conceito de espaço. Vamos, primeiramente, ao longo dessa aula, introduzir o conceito de referencial, né? E depois, naquele referencial, como nós podemos estabelecer um sistema de coordenadas. Então, dentro do contexto de localização no espaço, o conceito mais importante dentre todos, né, é o conceito de coordenadas. Ora, nós, ao estudarmos um movimento, como veremos logo em seguida, nós vamos adotar um referencial. Muito bem, vamos agora
falar de um outro conceito absolutamente fundamental na mecânica, que é o conceito de tempo. Isto mesmo. Aí está um conceito que nós ainda tentamos entender. É curioso como é difícil definir o que é tempo. São Tomás de Aquino já chamava a atenção para isso. Se não me perguntar, eu sei, mas se me perguntar, eu não sei. É isso mesmo. Tempo é um conceito físico muito difícil de ser definido. E nós temos ainda hoje algumas dificuldades de entender esse conceito. Mas o que nós sabemos é que nós podemos medir o tempo, é garantido. Portanto, é uma grandeza física que pode ser medida. Nós utilizamos instrumentos para medir o tempo, denominados relógios. E relógios são conhecidos desde os tempos da antiguidade, dentre os mais famosos, os mais conhecidos. Nós poderíamos falar dos relógios de sol, relógio de água. São relógios primitivos. A ampulheta é um relógio primitivo. O fato é que tempo, enquanto não sabemos defini-lo muito bem, é uma grandeza física que nós sabemos medir. E nós utilizamos como unidade de medida do tempo, dentro do contexto do Sistema Internacional de Unidades, o segundo. Mas podemos ainda introduzir o dia como uma fração do ano, a hora como uma fração do dia e assim por diante. O fato é que nós ainda tentamos entender algumas propriedades do tempo. Uma delas é conhecida como a flecha do tempo. Por que o tempo vai sempre numa direção? Observe que nós nunca ficamos mais jovens. Nós sempre tendemos a envelhecer. É como se o filme nunca fosse rodado de trás para frente nas nossas vidas. O tempo tem uma flecha. Ele só passa numa direção. E essa é uma coisa que nós ainda estamos tentando entender, para que tenham uma ideia, né, sobre as dificuldades de entendermos algumas questões sobre o tempo. E hoje em dia atribuímos isso ao aumento da entropia, que é alguma coisa num sistema físico que sempre aumenta. Então, já temos algumas luzes sobre o porquê do tempo ter uma flecha. O tempo é absoluto, como declarou Newton nos seus Principia, ou o tempo é relativo? Einstein elucidou em 1905 essa questão. Na teoria da relatividade de Einstein, o tempo é relativo. Ele tem uma relação com o espaço, na realidade, com as coordenadas do espaço. Então, aprendemos mais alguma coisa sobre o tempo com Einstein em 1905. Acreditamos também que não seja possível fazer viagens no tempo. Mas existem teorias curiosas, mas todas elas baseadas em argumentos clássicos, de que isso seria possível. O tempo é também, nós podemos falar na uniformidade do tempo. E essa propriedade confere ao tempo uma característica e que nos permite deduzir a partir dela um dos princípios mais importantes da física, que é o princípio da conservação da energia. O fato é que esses dois conceitos centrais na mecânica
nós ainda não entendemos plenamente. Temos algumas teorias e, certamente, ainda é objeto de pesquisas. A questão do entendimento das propriedades do espaço e do tempo. Ao longo do curso da mecânica, nós vamos nos ater a estas propriedades que eu enunciei agora há pouco.